Olá, você que me assiste! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Nativo. Durante toda a minha vida, eu morei no bairro da Aclimação. E eu sempre me perguntava como que seria morar, como seria outros bairros aqui de São Paulo. Eu acho que outras pessoas também devem pensar a mesma coisa. Como será viver em outro bairro aqui de São Paulo? E por isso, a partir de hoje, eu estou inaugurando uma série chamada Bairros de São Paulo. Nós sabemos que aqui em São Paulo temos muita diversidade de cultura, religião, nacionalidade. O meu objetivo principal vai ser entender a cultura daquele bairro específico, conversar também com diversas pessoas, personalidades, entender os problemas e até viver um pouquinho ali do cotidiano da região. Então, se você for uma pessoa maior de idade, que possa conversar comigo, que possa apresentar um pouco do seu bairro para mim, manda uma mensagem aqui ou no inbox, nos directs lá do Instagram. E você que já assistiu o vídeo do Parque da Aclimação, está familiarizado com esse fundo, né? Eu não podia começar uma série dessas de outra maneira. Tinha que começar pelo meu bairro. E não se esquece que esse vídeo aqui tem legendas de várias línguas, vários idiomas revisados. Então, se você está aprendendo um novo idioma, você pode aprender uma nova palavra, talvez. Ativa a legenda aí, ou você pode indicar para um amigo que esteja aprendendo idioma, porque é muito difícil encontrar esse tipo de material revisado aqui no YouTube, beleza? Eu já contei um pouco da história do bairro da Aclimação. O Parque da Aclimação foi o que fez existir o bairro, porque em 1892, exatamente quando o viaduto do chá estava sendo inaugurado, um médico que foi formado lá em Paris, o senhor Carlos Botelho, ou melhor, o doutor Carlos Botelho, ele comprou esse terreno aqui porque ele queria realizar um sonho, não era bem um sonho, mas um objetivo de recriar o Parque d'Acclimatation de Paris aqui em São Paulo. Então ele comprou aqui esse terreno que antes era chamado de sítio Tapanhoim e começou a recriar o parque. Ele então criou um zoológico, que foi o primeiro zoológico de São Paulo, que ocupava aqui uma área imensa, e essa área foi sendo vendida de pouco a pouco pelos seus herdeiros no final da vida dele ou até depois da vida dele. E esses terrenos, uma vez vendidos, foram se transformando em casas, em comércio. Eu estou aqui numa rua que é a José Getúlio. Por aqui passava o bonde vindo lá do centro de São Paulo. Ele descia a Rua da Glória, pegava a Tamandaré e chegava aqui na Avenida Aclimação por uma ruazinha. Eu acho que é José Getúlio, mas como passou muito tempo, não dá para ter certeza. Então eu vou deixar um mapa aí embaixo para vocês opinarem. O bairro da Aclimação tem um terreno muito sinuoso, muita subida, muitas descidas. E às vezes eu ando por aqui e me pergunto como que seria isso daqui antigamente, sem nenhum prédio, sem muitos carros passando. E buscando na internet, eu encontrei que esse terreno aqui tinha basicamente mato, plantações, estábulos e diversos córregos também. Por isso que tem bastante descidas, bastante baixadas. Ali provavelmente essas descidas eram onde antes eram córregos. E por volta de 1916, a partir dessa praça aqui, que hoje é conhecida como Praça Polidoro, foram construídas ruas paralelas com o nome de Pedras Preciosas. Essas ruas, elas formam um semicírculo. E como morador do bairro,
eu agradeço bastante, porque fica muito fácil de se localizar nessas ruas. É só olhar o mapa, onde está o parque, ver onde fica esse círculo e identificar as ruas com o nome de Rubi, Esmeralda ou Safira. E aí a gente se encontra bem facinho, bem facinho. Se você mora aqui e usa da mesma estratégia, comenta aí embaixo. Mas não é só de história que vive o bairro da Aclimação. Eu estou aqui, neste momento, em um símbolo de modernidade. Isso daqui é um lugar que provavelmente vai trazer muitos frutos, muitos bons frutos para esse bairro. E muita gente passa por aqui e nem sabe do que se trata essa estrutura tão gigante. Esse lugar nada mais é do que o On Stadium. O On Stadium é um estádio de jogos eletrônicos que esse daqui na verdade é o primeiro do Brasil. É um formato bem inovador lá dos Estados Unidos e ele serve para campeonatos de jogos eletrônicos como LoL, CSGO e outros também. Hoje em dia esses campeonatos acontecem em arenas para esportes comuns, que não tem estrutura adequada para manter um evento dessa magnitude, desse tamanho. E para você boomer que nasceu na minha geração e não está entendendo nada, isso daqui é como se fosse o... Daqui a alguns anos vai ser como se fosse o Maracanã. Só que você substitui os jogadores de futebol por adolescentes de 16 anos que já ganham milhões. Quando eu falo que moro na Aclimação, muita gente que conhece o centro aqui de São Paulo relaciona a Aclimação com um bairro de pessoas que têm bastante dinheiro ou classe média alta. Mas na verdade não necessariamente. Aqui na Aclimação tem lugares pelos quais estou mais familiarizado, que são lugares com moradias mais humildes, comunidades, pensões, prédios baixos. Essa daqui foi a escola que eu estudei. Essa escola se chama Caetano de Campos, Escola Estadual Caetano de Campos. Olha aí, onde eu passei anos da minha vida. Essa escola valeria um vídeo só para ela, porque a arquitetura que ela tem, os grafites, a arte que ela tem lá dentro e o espaço, né, a utilização do espaço público é inacreditável. E é óbvio que como um bom adolescente, quando eu estudava aqui, eu ignorava tudo isso. Mas eu lembro que eram muito bons tempos. Para chegar até aqui, eu caminhava mais ou menos 1 quilômetro e levava 20, 30 minutos para andar todo esse caminho, porque como eu disse, é um bairro bem sinuoso, tem bastante subida, bastante descida, um monte de morros e era bem difícil na verdade, viu? Estou aqui com o seu Jorge Luiz, morador aqui da região. Eu sou nascido aqui no bairro, vou completar 56 anos, eu nasci aqui no Morro do Piolho. Sempre morei aqui no bairro, só mudei de rua para rua. Estudei minha vida toda aqui na Escola Caetano de Campos. Meus filhos estudaram aí. E tem muita história, viu? Aqui tem muita história. A gente tem uma turma que tem mais de 30 anos junto. Todo ano a gente faz a nossa festa. Esse ano já vai para 2 anos que não consegue fazer a nossa reunião. Mas a gente se fala todos os dias. Antigamente não tinha maldade, né? Antigamente, assim, coisas que a gente fazia era molecagem mesmo, né? Porque eu sou da época de jogar bola na rua, época de carrinho de rolemã, subir a rua empurrando e descer no carrinho, era a maior alegria descer do carrinho e depois sofrer para subir com ele empurrando, né? Jogar bola e pular o muro para jogar bola em quadras melhores quando não jogava na rua. Quando os amigos estavam distraídos, né? Aí você toca a campainha e sai correndo. Nem todo mundo dava tempo de correr, né? Ó, o bairro tá numa situação difícil com essa pandemia aí.
com esse negócio que assolou o país, a gente não está conseguindo trabalhar direito. A gente sabe, consciente que tem que ficar em casa, mas também sabe que se ficar em casa, não come, né? Tá difícil, viu? E aqui no bairro da Aclimação, a gente não passa vontade com restaurante ou supermercado bom, não. A gente tem bons restaurantes e supermercados. Tem aqui próximo, nessa região, a gente tem o Pizza Prime, que fica bem aqui do lado, que nesse momento de pandemia vem sendo bastante recorrente a gente pedir pizza em casa, né? Tem aqui também o Laço de Ouro, que é um dos restaurantes que, se você perguntar para qualquer pessoa que vive aqui na Aclimação, conhece. E aqui atrás de mim, a gente tem o Vila das Frutas, que é um supermercado no estilo hortifruti, com itens de extrema qualidade, um dos melhores aqui da região, é bem novo, vale a visita. Eu, Alexandre, particularmente, divido o bairro da Aclimação em dois, o lado da Pedra Azul e o lado mais conhecido, que é da Muniz de Souza para cá. Eu vou agora para o segundo lado, tem muitas coisas interessantes também para mostrar. Enquanto eu vou caminhando, eu vou falando para vocês que quem vive aqui nesse bairro não precisa gastar muito dinheiro com restaurante ou com supermercado, porque a gente vive no bairro da Feira Livre. E por que eu falo que o bairro da Aclimação é o bairro das feiras aqui de São Paulo? Eu falo isso porque aqui em São Paulo não é normal você ter 4 feiras em um bairro só. E aqui na Aclimação nós somos privilegiados. Aqui na quarta-feira nós temos 2 feiras. Uma na Oliveira Peixoto e a outra na Rua Pandiá. A Rua Pandiá é complicada essa história porque falam que essa rua não fica na Aclimação, fica lá na Liberdade. É uma ruazinha só, são metros de distância, então eu vou considerar que está na Aclimação. Na sexta-feira, a feira fica lá na Vitória Emanuel, que é uma rua que fica ali pertinho da Escola Estadual Caetano de Campos, que foi onde eu mostrei para vocês. Essa também é outra rua que falam que não faz parte da Aclimação, que é do Cambuci, mas é uma ruazinha só, então vamos considerar que está na Aclimação. E no sábado é na Loureiro da Cruz. Essa feira é uma das feiras que tem melhor qualidade de produtos e ótimos preços. Pode ser que nas outras feiras também tem, mas essa é a que eu mais visito, então eu posso garantir isso. Embora quem me segue no Instagram, @Guia do Nativo, viu que eu estava reclamando do preço do pastel. Eu, como um bom senhor de idade, tenho esse direito, então é isso que eu estava fazendo. Só tô percebendo que o vídeo tá ficando meio longo e ainda falta um tempinho para eu chegar na segunda parte do bairro da Aclimação. E para não ficar muito maçante, acho melhor eu deixar para publicar um pouco mais para frente. Então você que gostou, está gostando das informações até agora, deixa seu like, se inscreve no canal, já sabe de tudo isso, compartilha com todo mundo e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais, tem uma caminhada longa pela frente.